No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, um bom dia para você. O nosso programa Antena Ligada está começando aqui pelos nossos canais de áudio, também pelas nossas redes sociais, aqui o Facebook. Bom dia, vamos fazer o programa juntos? O programa está só começando. Muitas informações de interesse do cidadão, da cidadã, da classe trabalhadora, do comerciante, enfim, de todos nós. Bom dia, o programa está só começando. Venha com a gente. Cerca de 80% da renúncia fiscal do estado de Goiás, cerca de 8 bilhões, é usufruída por apenas uma dúzia de grandes indústrias. Isto é mais do que o estado investe em educação, saúde e segurança pública. Essa situação acabou gerando a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Por outro lado, as indústrias pressionam pela manutenção dos incentivos fiscais, alegando a situação de crise no país. E essa situação reverberou nos postos de trabalho. Os trabalhadores das indústrias estão muito preocupados com o resultado da CPI. E eles estiveram ontem na Assembleia Legislativa de Goiás para manifestar essa preocupação com a possível perda do emprego, caso o governo reduza aí os incentivos fiscais. O desdobramento disso é que já está marcada uma mobilização em Goiás, aqui na Assembleia Legislativa, para o próximo dia 20, onde cerca de 400 mil trabalhadores no estado de Goiás podem cruzar os braços, pedindo aí sensibilidade por parte dos deputados e do próprio Caiado em relação a esses incentivos fiscais. A gente vai falar dessa situação no programa de hoje. A gente vai falar dessa situação que preocupa aí, são 400 mil trabalhadores no estado de Goiás que estão preocupados que podem perder o emprego, dependendo aí do resultado da CPI. O próprio presidente da Assembleia Legislativa admitiu na reunião que aconteceu ontem que existiram exageros em relação a incentivos fiscais. Vamos falar desse assunto no programa? Vamos. E você, servidor do estado de Goiás, servidor, e agora com a aprovação das PECs aí, encaminhadas, PEC do Pacto Federativo, PEC emergencial, PEC dos fundos públicos, reforma administrativa e previdenciária no estado de Goiás. O servidor do estado de Goiás pode pagar quase 50% do seu salário, vai simplesmente para onde? Vai para a Previdência e para imposto de renda. E para o Leão. O Leão, preste atenção no que eu estou te falando, o Leão vai abocanhar 27,5% do salário do servidor e a Previdência do Estado vai arrecadar mais outro tanto, vai 50% embora, vai sobrar 50% do seu salário. Tudo isso no programa de hoje. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer agora. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Que os índios estão sendo mortos dentro de terras indígenas. O índio não saiu para invadir terra não sei de quem e tal, arrumou confusão, não. Os índios estão sendo mortos dentro das terras indígenas. O que é que está acontecendo? Vamos fazer o programa juntos? Eu vou apresentar para você os nossos convidados, para a gente debater todos estes temas aí que preocupam a cada um de nós. A mim, a você, a todo mundo, não é mesmo? Então vamos lá. No programa de hoje, nós temos a satisfação de receber aqui em estúdio Renato Sanches, ele que é indigenista da FUNAI, 34 anos de experiência. Bom dia, Renato. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Renato, os índios estão morrendo dentro das terras indígenas? Sim, esse processo, vamos dizer assim, começou em 1500, com a chegada da coroa, Mas aí teve aquele processo de interiorização do Brasil, onde havia as frentes bandeirantes. Pra você ter uma ideia, nós, quando o Cabral chegou, nós tínhamos cerca de 500 povos diferenciados. Hoje temos 300. Então, 200 etnias desapareceram. Desapareceram 200 etnias? Isso. Com o processo civilizatório, chamado por Darcy Ribeiro, de 1500 até hoje. Então, aí, no início do século XX, em 1910, o Marechal Rondon, humanista, que ele foi, criou o SPI, Serviço de Proteção Índia, porque ele viu, o lema dele era o seguinte:
É o contrário do que é hoje. O lema do Marechal Rondon, seguido por muitos sertanistas e indigenistas, como lema, assim, todo mundo tem seu lema, as igrejas, escoteiros. Então o lema dos indigenistas era: morrer se preciso for, matar jamais. Porque o Rondon levou às frentes da lista telegráfica, né? Mas ele pensou: os índios vão morrer e vão perder as terras. E criou as PI, porque ele era neto de índio Boró, né? Rondon, Mato Grossense. Bom, a partir daí criou as PI, que era o órgão regularizador do confronto, dos conflitos entre a civilização cristã e os povos indígenas. Vamos dizer assim, muitos índios chamam: você é cristão? Porque ele sabe, ele conhece. Bom, aí, em 1967, o SPI foi extinto, foi substituído pela FUNAI. Então, a FUNAI, vamos dizer, era a mãe dos índios, era o pai dos índios. Muitos índios, até hoje, quando eu vou à aldeia, eles falam: papai FUNAI, papai, mamãe, cadê papai meu? Que são os outros sertanistas que foram mortos também em trabalho, como Cília, como, desculpa, o Alcorrina Meirelles, né, foi assassinado lá em Porto Velho, que defendia as terras lá dos Citalagos, do Ciruí, toda o Zuruiuauau, né? A FUNAI foi criada em que ano? 67. 67. 50 anos já. 50 anos de FUNAI. Aí eu vou só cumprimentar os nossos outros convidados e você vai explicar então, nesses 50 anos da FUNAI, o que mudou até chegar agora. Combinado. Tá? Deixa eu dar um bom dia aqui também, para satisfação receber aqui no estúdio o presidente do Sindimetal, Eugênio Oliveira, é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Materiais Elétricos no Estado de Goiás. Eugênio, bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia, Renato. Bom dia, Mauro. É uma satisfação imensa nós estarmos aqui e falar desse momento que o trabalhador das indústrias, né, estão passando. É um momento preocupante, é um momento apreensivo. Muitos pais de família já estão perdendo os empregos. Em Catalão e Anápolis é onde que nós mais estamos preocupando, onde tem as grandes montadoras. Para vocês terem uma noção, só em Anápolis, né, semana passada foram 20 pais de família que perderam os empregos. E Catalão, tiveram um acordo lá que mais de 100 pais de família perderam o emprego e estão contando para ser demitido muito mais. Então, assim, é o momento realmente de todos os trabalhadores dar as mãos, porque é um momento crítico que nós estamos passando aqui no estado de Goiás. Nós estamos falando aproximadamente, nas indústrias, são 400 mil trabalhadores ao todo, que pode parar no dia 20. Mas, junto com isso, se cortar os incentivos fiscais, em Anápolis, são aproximadamente na Caoa, 2 mil pais de família que trabalham lá dentro. E, junto com isso, é uma cadeia que alimenta tudo ali. A gente está falando de uma folha de pagamento que chega a 4 milhões mensais. Nós estamos falando de um PLR que vai entrar agora em dezembro de 5 milhões. Estamos falando do 13º que vai entrar. Isso tudo alimenta o comércio. E se isso tudo for cortado, para onde que vai? O que vai acontecer com o nosso comércio? O que vai acontecer com as indústrias? Ou seja, não é só o pai e a mãe de família que perdem o emprego, prejudica toda a estrutura, né? Isso. Essa preocupação, nós vamos continuar falando da preocupação de vocês aqui, vocês, aliás, dos trabalhadores aí, de um modo em geral também. Conosco também, aqui em estúdio, o presidente da Central Única dos Trabalhadores em Goiás, o Mauro Rubem. Bom dia, Mauro. Obrigado pela presença aí. Bom dia, Roberto. Bom dia aqui também aos nossos convidados, que muito honra todos estarmos nessa bancada junto, né? E, sobretudo, organizando aí a nossa forma, né, de interpretar os fatos que estão acontecendo no Brasil para poder deixar o trabalhador, a trabalhadora, a pessoa simples que precisa de um atendimento à saúde, à educação, que quer ver a preservação do nosso meio ambiente, que é o grande protetor, são os índios, né? E, sobretudo, a nossa economia, que está atacada aí com as medidas que o governo vem tomando, né? Essa que é jogar na lata do lixo os trabalhadores que estão aí nas montadoras, que temos que discutir incentivo, sim, mas hoje a palavra de ordem é nenhum desempregado, nós não podemos mais estimular nenhum desemprego, né? Então, e os ataques, né, Roberto? Como você disse mesmo, os ataques ao serviço público que nos preocupam muito.
Olha só, bom dia para você que está entrando no nosso canal. O Detran Goiás, o Detran aqui do estado de Goiás, está neste momento sofrendo uma ação policial que envolve tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil por suspeita de corrupção e desvio de recursos públicos. A polícia está lá no Detran, está pegando computador, material, papelada, e essa operação é chamada de Operação Cegueira Deliberada, e os policiais aí estão prometendo uma coletiva de imprensa para logo mais às 15 horas. Então a polícia está no Detran de Goiás, em mais 3 ou 4 estados também, me parece que Brasília, São Paulo, Mato Grosso também, essa mesma operação está acontecendo lá. Então olha aí, ó, Detran de Goiás, polícia está lá no Detran, com busca e apreensão por suspeita de corrupção e desvio de recursos, né? Então o pessoal está lá, ó, tá lá no Detran. Fica a informação para você. Uma outra informação, hein? Hoje pela manhã, a fiscalização municipal esteve aqui na região da 44 e teve uma confusão danada. Teve spray de pimenta, teve empurra-empurra, material apreendido. A situação pegou fogo aqui na região da 44, hein? Em relação aos comerciantes ambulantes. Muitos deles disseram, inclusive, que já tentaram regularizar a situação junto à municipalidade, mas não conseguiram. Então está a situação aí, o pai de família tentando vender o seu material sem conseguir regularizar, e a fiscalização aí entrou em conflito hoje na região da 44. Bom, vamos voltar aqui para os nossos temas do estúdio. Os trabalhadores das indústrias, das montadoras, estiveram ontem reunidos com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. E eles fizeram, inclusive, logo após essa reunião, fizeram uma passeata. Cerca de 1.000 trabalhadores, ó, fizeram uma passeata. Metalúrgicos de Anápolis, do Sindicato Metalúrgicos de Anápolis, cerca de 1.000 pessoas fizeram a reunião na Assembleia e fizeram uma passeata em frente à Lego, aqui em Goiânia. Nem fazenda. Ele sempre arrendou. Vamos aqui, William. Então tá aí, ó, pessoal. Ó, nós não queremos mais nada do que o emprego, governador. É isso mesmo, o Eugênio? Sim, é igual você estava falando, né? Nossa preocupação é os pais de família que vão ser desempregados. Quando o governo ele fala em cortar o incentivo fiscal, é lógico, a preocupação é a arrecadação do governo. O governo realmente, o Estado está quebrado, todo mundo sabe disso. Mas só que não pode jogar a culpa toda nas costas do trabalhador. O que nós estamos passando, eu estou falando, né, das montadoras aqui do estado de Goiás, a Caoa, a Mitsubishi, essas empresas que são beneficiadas, elas vieram para cá, para o estado de Goiás, com objetivo, né? E o objetivo foi, que incentivou elas a vir para cá, foi os incentivos fiscais. E hoje o estado de Goiás não dá conta de competir com os grandes estados, com os grandes comércios que tem por aí, como São Paulo, como Belo Horizonte, não dá conta de competir. E quando o governo fala em cortar incentivos fiscais, a primeira coisa que essas montadoras vão fazer é sair daqui, né? A Caoa estava planejando lançar 3 veículos novos recentemente. Já parou o lançamento desses veículos, e isso nós estamos falando que em breve, né, o breve que nós estamos falando, daqui 15 meses, provavelmente, se não voltar, e se não o governo não voltar atrás, daqui 15 meses esses pais de família, que eu estou falando 2.000 trabalhadores que trabalham diretamente lá na Caoa, pode perder sim o emprego. E da mesma forma também lá em Catalão, né, na Mitsubishi. Lá são em torno de 1.500, 1.800 trabalhadores que podem também perder os seus empregos. Recentemente, né, o sindicato dos metalúrgicos lá de Catalão fez um acordo, estava cogitando mais de 100 trabalhadores para ser demitido. Fizeram um acordo, segurou esses trabalhadores, conseguimos ainda negociar. Eu quero até parabenizar os sindicatos dos metalúrgicos de Catalão e de Anápolis pela iniciativa que eles tiveram em tentar segurar o emprego desses trabalhadores. Só que
é por meses. Até quando vai conseguir segurar? E nós estamos falando de algo grande que está acontecendo no estado de Goiás, porque não afeta simplesmente a área metalúrgica. Nós estamos falando de todas as indústrias do estado de Goiás. E nós, no dia 20, nós vamos reunir novamente. Reunimos lá na Federação das Indústrias, junto com o presidente, né, Sandro Mabel, junto com os demais, com o membro da diretoria. Reunimos com vários empresários, com os sindicatos também que representam as indústrias do estado de Goiás. Reunimos com todos eles e foram acordado o seguinte, que dia 20 vamos reunir todos os trabalhadores das indústrias, tanto faz da indústria metalúrgica, da alimentação, os químicos, todos. Vamos reunir e se o governo não voltar atrás, vai ter uma grande paralisação das indústrias aqui do estado de Goiás. Está acordado, nós vamos para a rua, vamos bater panela, mas esses pais de família não vai perder os empregos aqui. Nós estamos falando de pessoas que estão realmente desesperadas. A gente olha para o rosto dos trabalhadores, eles não têm expectativa de amanhã. O que vai acontecer comigo amanhã? Todos estão apreensivos, todos estão com medo. Então, não está tendo insegurança dentro das indústrias. Então, a gente pede mesmo que o governo revê essa situação para que esses pais de família não percam seus empregos. Bom dia para você que está acompanhando aqui o programa Antena Ligada, em estúdio com a gente, o Renato Sanches, ele que é indigenista da FUNAI, o presidente do Sindimetal, Eugênio Oliveira, e também Mauro Rubem, presidente da CUT Goiás. Ainda dentro deste assunto, olha só a situação. Por um lado, os incentivos fiscais, como explicou aqui o Eugênio, atraiu empresas, grandes indústrias. E essas empresas se instalaram aqui. E elas não admitem mais perder os incentivos fiscais. Só que aí, olha só, o doutor Cláudio, ele que é... Cláudio Modesto, ele que é jurista e atende ao Sindifisco, ele diz o seguinte: a galinha dos ovos de ouro dos incentivos fiscais do ICMS para grandes indústrias é o verdadeiro combustível que alimenta a guerra fiscal. Não é o privilégio de usufruírem de uma carga tributária irrisória, mas sim a possibilidade de transferirem cerca de 11% em créditos fiscais que chegam ao destino sem nenhum liame financeiro anterior, em claro escracho ao princípio da não cumulatividade. Então não é tão simples, não é tão direto, é uma conta muito complexa, né, Mauro? Não é uma conta assim, nós vamos dar 50% de incentivo fiscal, de desconto, e aí consegue manter o emprego do trabalhador. A cadeia é muito mais complexa. E as indústrias utilizam esse incentivo, de acordo com o jurista aqui, utilizando de uma distorção. E agora as indústrias pressionam o governo do estado, os pais e as mães de família trabalhadores da indústria, cerca de 2.000, correm o risco de perder o emprego. Então, o que precisa aí? O governador tem que ter sensibilidade, o estado tem que ter sensibilidade, porque, inclusive, como disse o Eugênio aqui, se essas pessoas perderem emprego, prejudica toda uma cadeia. É cadeia de peças, é cadeia de lojas que trabalham com carros, o supermercado, o mercadinho, todo mundo perde. Então, é um negócio complexo aí, hein? Exatamente. Né? Não é tão simples assim. O Roberto, aí o Eugênio já colocou aqui claramente o seguinte: o governo, ao longo dos anos, ele estimulou, né? O governo de Goiás estimulou esses incentivos, eles foram implementados. Tem que, no mínimo, para poder discutir um outro modelo, tem que dar-se um tempo, né? Dar-se um tempo assim, reestruturar. E dialogar. Então, né, o diálogo dá um tempo, preparar essas situações. Se chegar à conclusão de que realmente vai acabar o incentivo em tudo quanto é lugar, tá bom, mas antes de acabar o incentivo, nós temos que criar as condições para que todos esses trabalhadores e trabalhadoras que estão nessa situação possam ter uma outra opção. Eu acho que é um tiro no pé, como está sendo feito. Nós, da CUT, entendemos que é preciso discutir toda a economia, e o que mais me chama a atenção, né, e aí eu vi no vídeo ali os trabalhadores falando que o Caiado sabe administrar em fazenda, mas, pessoal, o Caiado, das fazendas dele, ele sempre alugou. Nem administrar, ele administrou. Então, o que nós precisamos aqui é de gente que queira fazer o Estado crescer. O que eu vejo até agora, e eu pego as palavras do Lula,
Aí o cara é o seguinte, só vem cortando, só vem vendendo, mas e construir, e aumentar, e crescer, e gerar novos empregos, o país crescer, o Estado crescer. Esse é o debate que eu acho assim, hoje pela manhã eu estava lá na Rádio Terra, eles me chamaram lá para discutir sobre saúde. Ao final eu fiz um desafio, gente. Fiz um desafio de assim, chamar o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, para um debate franco e aberto sobre as condições de saúde, sobre as condições de desenvolvimento do Estado. Porque nós precisamos discutir isso. Porque que é essa história? Não está dando certo, eu vou pegar e fechar o que está. O que tem, eu fecho. Então, fecho os empregos na indústria. Né? Não está dando certo, eu vou penalizar mais o servidor e colocando uma alíquota porque você falou aqui, ó, 45%, né? Mas só que os outros dinheiro que eu recebo, eu tenho que pagar luz, que tem uma das cotas de imposto mais altas do Brasil, né? Telefone, né? Água, eu tenho que pagar imposto em tudo. Né? Então, o imposto vem embutido em tudo. O trabalhador está sendo massacrado. E o Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, ele não pode agir nesses rompantes dele como se ele estivesse lá na fazenda dele, subindo os morros, com os cavalos brancos bonitos lá. Ele tem que entender que ele está pisando na cabeça de trabalhador, está pisando na cabeça do pequeno comércio, ele está fechando, né? E não se trata aqui de defender esses privilégios que eu sei que muitos empresários aproveitam da situação. Defender aqui é o funcionamento, e nós vamos atingir uma parte significativa de Goiânia, mas diretamente Anápolis e Catalão. São cidades extremamente importantes, né? Sim. E para vocês terem uma noção, esses 2.000 trabalhadores eles recebem, né, a folha de pagamento deles chega em torno de 4 milhões, né, igual eu falei. Aonde que esses trabalhadores gastam esse dinheiro? É no comércio. Eles gastam aqui dentro do estado de Goiás. Ou seja, reinveste no Estado. Sim, é uma cadeia muito grande. E agora nós estamos o quê? Né? Eles vão lá receber o PLR deles agora, né? Que chega em torno, só de Anápolis... O que é PLR? É participação no lucro resultado das empresas. Participação. É uma participação. É um prêmio, né? É um prêmio que eles têm. E, para vocês terem uma noção, vai gerar em torno de 5 milhões que vai entrar no mercado. Né? Com mais 4 milhões, que é a folha de pagamento, agora tem o 13º, sabe? Essa é a nossa preocupação, porque atinge também o comerciário se essas grandes indústrias saírem aqui do estado de Goiás. Então, o governador estava preocupado, de um lado, né? Preocupa de um lado, mas, para o outro lado, ele está virando as costas. Está virando as costas para aquele pai de família, daquele trabalhador que se investiu em qualificação e hoje está simplesmente ficando desassistido. Mas nós, dos sindicatos metalúrgicos, né, de Anápolis, Catalão, de Goiânia, né, nós somos 7 sindicatos metalúrgicos que representam o Estado, nós vamos bater firme e vamos lutar. Não só nós, mas todos os sindicatos que representam as indústrias do Estado de Goiás. Nós não vamos aceitar, né, esses pais de família ser desempregados por simplesmente falta de diálogo e chegar a se impor, está se impondo novamente, né, e sem dialogar e sem conversar conosco. Eu acho que o tempo do jagunço acabou. Né? Eu acho que acabou no estado de Goiás. Já não trabalhamos desse jeito mais. Eu acho que é tempo de conversar, dialogar e precisamos realmente reunir para a gente tratar da melhor forma essa situação, porque é uma situação realmente muito preocupante. Nós temos que dar um jeito de melhorar. Piorar não pode. Não é verdade? Nós estamos já com 14 milhões de desempregados, nós estamos com mais de 40 milhões de pessoas que ou não ganham nada ou ganham menos do que necessitam para viver, aumentando aí a miséria do povo. E o governador vem e mexe assim, não pode estar errado. Está errado, completamente errado. Lembrando que essa semana, né, Roberto, vocês discutiram isso aqui ontem, aí a própria venda, abertura de capitais, que é um passo muito grande para privatizar a Saneago, né, para aumentar o custo de vida, para diminuir a segurança, ou seja, essas medidas estão erradas. Nós temos que achar outras medidas, né? Por isso que é o desafio, que nós aqui da CUT desafiamos o Caiado. Vamos conversar sobre o desenvolvimento do Estado, né, de maneira sincera, tendo como princípio a preservação e a proteção do trabalhador, da trabalhadora, do nosso comércio e desenvolvimento do Estado. Bom dia para você que está ligando aqui, ó. Este é o programa Antena Ligada, em estúdio comigo hoje, Mauro Rubem, presidente da CUT Goiás, o Eugênio Oliveira, presidente do Sindimetal, e também aqui com a gente o Renato Sanches, indigenista da FUNAI, com mais de 34 anos de experiência.
Obrigado a você que está deixando um comentário, joinha aí. Renato, Oi. a FUNAI, então, tem 50 anos de existência. Sim. Para que existe FUNAI? Bom, a FUNAI foi criada em 67 em substituição ao SPI. Então, o primeiro princípio dela era proteger os povos indígenas e garantir aos povos indígenas a integridade física e cultural. Né? Físico significa monitorar territórios, né? Que é uma logística nisso, um planejamento indigenista, e a questão de manter a cultura. Manter a cultura é defender os índios das suas especificidades étnicas, porque às vezes somos o país mais rico em diversidade cultural, 305 povos. O Brasil tem 305 povos? Povos diferentes. Diferentes. O Brasil não é só um povo indígena, são 304, sim. Com 274 falando a língua ainda. É uma riqueza para a humanidade imensa. Quantas línguas diferentes? 274. 274 línguas diferentes. Mas já estão quase todas à beira da extinção. Quase todas. Segundo a Unesco, até a metade do século, 90% vão desaparecer. Está acontecendo um fenômeno aqui, igual os colegas, o Eugênio e o Mauro estão colocando, que está causando uma grande ansiedade na grande massa brasileira. 14 milhões de desempregados. Então a FUNAI ela não é uma coisa isolada, ela é reflexo de um conjunto social, o interesse que está ocorrendo, o fenômeno que está ocorrendo no país e até em outros. O que mudou na FUNAI com o novo governo que está aí, o governo do presidente Jair Bolsonaro? Bom, a FUNAI ela vem mudando, não foi agora com o Bolsonaro, ela vem mudando há umas 2, 3 décadas. Uma certa época, ocorreu um fenômeno da reestruturação da FUNAI, o Mauro Rubio acompanhou. Entendeu? A gente pediu, pelo amor de Deus, não acaba com a FUNAI, não acaba com as atribuições dela, ninguém ouviu, nem os índios. Aí os índios ficaram órfãos. O que é ser órfão? O conceito de órfão é quando a mãe e o pai abandonam o filho, ou entrega ele para outra instituição, né? O que está acontecendo no país é isso aí. Eu estou perguntando por que o governo atual fez diversas alterações dos ministérios. É normal que um governo, quando entre, ele adeque os ministérios dentro da forma que ele acredita ser melhor para governar. E o atual governo fez mudanças, né, na estrutura da FUNAI. Sim. Porque ainda mesmo com a reestruturação, a FUNAI ainda mantinha as atribuições, mantinha os sertanistas, que eram amigos dos índios, né? Que tiravam a camisa lá no mato. Né? Os grandes sertanistas, como o Chico Meirelles. E qual que é a situação hoje? Hoje, com o assédio que já vem, ele agravou agora, com o novo governo ele aflorou, que os índios têm que pagar a conta do país, os recursos naturais dos índios. Então, vamos abrir mais. Na prática, isso significa o quê? Na prática, significa abrir para mineração, estão abrindo, né? Abrir as terras indígenas para mineração. Estão abrindo. Estão contra a Constituição e legislação internacional, porque tudo na legislação fala propósito e dever do governo garantir os territórios e a exploração ou qualquer atividade que exerça influência sobre aquele grupo indígena. O grupo indígena tem que ser consultado. O que foi o propósito? A estratégia deles. Primeiro, vamos tirar a FUNAI do campo, porque a FUNAI é um empecilho isso. Alguém disse aí, vamos passar a faca no pescoço da FUNAI. Passar a faca no pescoço da FUNAI? A FUNAI já deu o que tinha que dar. Vamos passar a faca, o que significa? Então, eles estão revendo questão fundiária, a mineração e a abertura das terras indígenas para o agronegócio. Os índios ficaram órfãos naquela época, eles foram empobrecendo. Empobreceram o assistencialismo na questão de território, demarcação, saúde e educação. A morte do índio Paulo Paulino dentro de uma terra indígena, você acredita que já é reflexo dessas mudanças? Com certeza. É reflexo porque a terra indígena Araribóia, lá em Guaxixara, eu conheço lá. Eu estive lá em 94. Fantástico.
Lá é o portão da Amazônia, porque é onde vem o Pará, divisa com o Maranhão, aí começa a Amazônia, que vai até a fronteira com o Peru. Então lá vivem vários grupos isolados. Esse grupo que está aí, eu estava comentando com os índios estão se transformando em guerrilheiros. Como brevemente os trabalhadores brasileiros estão caminhando, porque não está tendo oportunidade. É como se a gente estivesse na beira de um precipício. Todo mundo, lá os trabalhadores, essas classes aí que estão sofrendo aí, a gente anda na rua, está lotado. Você acredita, então, que com essa política do novo governo, de abrir as terras indígenas para a exploração de minérios, abrir as terras indígenas para a possibilidade do agronegócio, enfraquecendo a FUNAI, podemos ter mais conflitos do Com que certeza, já está havendo muito. Inclusive, está dividindo os índios. Dividindo os índios? Tá, porque os índios não têm... Quando há um contato com os índios, há um processo civilizatório, como dizia Darcy Ribeiro. Os índios começam a ter necessidade de remédios, de combustível para a canoa, para ele se deslocar, carregar um doente. Ele precisa de comprar um pneu para a caminhonete velha dele. Antes, a FUNAI fazia esse papel. Né? Tinha enfermaria lá dentro da aldeia, tinha escolinha, tinha proteção de território, posto de vigilância. Isso tudo foi anulado. Todo o assistencialismo hoje é zero. O assistencialismo hoje é para saquear os índios. É para abrir a estrada, fazer a abertura das estradas, para logo vir os caminhões, as máquinas e transportar as riquezas naturais deles. Né? Aí então está dividido, porque os índios sem dessa dinheiro. forma o índio vai passar a ser um cidadão comum, que vai atrás de lucro, vai atrás de... Porque tirando o assistencialismo, o índio deixa de ter aquela cultura dele ali, de ficar na aldeia, de fazer os seus rituais, fazer a sua cultura própria. E ele vai passar também como um cidadão comum. É isso? Mais ou menos por aí? Imagina esse tanto de trabalhador, 14 milhões, sem alternativa. Mas o filho dele está com fome. Corre o risco do índio ficar sem alternativa? Não, eu estou dizendo também. Fico. Ele não tem remédio, como ele fica? Tá? Sem assistência. Ele não tem combustível para tirar a mãe dele, que está lá com câncer, morrendo, com arritmia. Isso a FUNAI fazia? Fazia. E hoje não tem condições de fazer? A FUNAI? Tinha retirado a FUNAI essas atribuições. Foi retirado. O governo atual retirou várias atribuições? Não, já veio no processo desde a época do Fernando Collor. A saúde foi para o Ministério da Saúde, saiu da FUNAI. A educação saiu da FUNAI, foi para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação joga para a Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual joga para os municípios. Os municípios abandonam os índios. Então está complicada a situação dos então, nossos índios. Gente, salve os nossos índios. Bom dia, viu, professora Ana Jesus? Professora Ana Jesus aqui, ó. Ela, professora, obrigado, viu, pelo carinho da audiência. A professora mandou um recado aqui, ó. Bom dia, o governador pagou os professores que estão na ativa e nós, aposentados, não recebemos ainda. Que discriminação. Tá brava com toda razão, né, professora? Mauro Rubem, presidente da CUT Goiás. A reforma administrativa que o governo Caiado quer impor na marra, sem diálogo aqui com os servidores do Estado de Goiás, quais são os principais prejuízos? A reforma que está tramitando agora, né, que é, na verdade, a reforma da Previdência, né, ele está antecipando, querendo antecipar aqui em Goiás, as maldades que o governo federal já está fazendo no plano federal. A principal mudança, Roberto, é justamente para aumentar ainda mais, para sacrificar mais ainda o servidor público, né? Para ir criando ali uma alíquota extra, que pode chegar até 8,5%, uma alíquota extra, assim, extraordinária, de até 20 anos, Eugênio. Imagina se ela fosse permanente, ela é extraordinária de 20 anos. Então, fazer isto, né? Está também construindo na opinião, na imagem da sociedade, que o servidor público é problema, não tem alternativa. O Estado brasileiro, o Estado de Goiás, começa a colocar toda a sociedade contra o servidor público, né?
E essa reforma foi debatida ontem, inclusive à tarde, lá na Assembleia Legislativa, audiência pública pela iniciativa da deputada Adriana Cosse, e tiveram lá várias representações dos juízes, né, de promotores, da Defensoria Pública, da educação, da saúde, da segurança, né, dos fiscais de renda, todos esses servidores extremamente preocupados, porque o que o governo está querendo fazer, e já de forma ilegal, aplicando algo que não foi nem aprovado ainda lá em Brasília, que é justamente implantar uma nova alíquota, modificar o funcionamento, impedir que servidor público possa ter acumulação, quer dizer, de aposentadorias. O que a lei permite hoje, você tem 2 empregos, né, previsivelmente acumuláveis e tal, e agora ele está querendo dizer não, só pode ficar com um, né, e dando até o calote, porque a pessoa, se ela tem um emprego, é obrigatório contribuir para a Previdência. Contribuir dos dois, né? Contribui dos dois. Aí depois não, você só pode aposentar por um. E aquele recurso que foi aplicado ali, não é verdade? Então assim, são muitas medidas e ficou muito claro para nós que, de fato, o Ronaldo Caiado que disse que seria diferente, que não ia fazer nada contra o servidor, que estaria dialogando com o servidor, ele também está igual a caminhada ali dos metalúrgicos ali que nós mostramos aí agora há pouco. Ele está traindo os servidores, né? Ele está... E aí nós não queremos privilégio, nós queremos respeito, diálogo, né? E ao invés, por exemplo, Roberto, de fazer uma auditoria, nós temos que saber, uai, tá mudando, tá, vai mudar, uai, pode mudar. Ninguém está dizendo que nada se muda nesse país. Porém, antes de mudar, vamos fazer auditoria. Eu sei, né, eu como servidor público, 35 anos de serviço público, eu sempre paguei a Previdência. Para onde foi esse dinheiro? Né? Nós tivemos uma parte, o Fundo de Previdência, ele foi obrigatoriamente pelos governos anteriores aí, de investir na Saneago, né? Agora o Ronaldo Caiado vende ações da Saneago sem conversar com o fundo com os servidores que são donos. Então, onde é que foi o dinheiro? Cadê o dinheiro? A parte que nós fizemos, a parte que o governo tem que fazer, para onde foi? Né? E uma terceira questão importante é justamente o seguinte: previdência, amigo, previdência não é problema. O problema é falta de atividade econômica, é falta de crescimento. Esse é que é o problema. Previdência é consequência se você tem uma geração de emprego, você tem mais gente trabalhando. E no caso do serviço público, nós temos 22 mil professores que são terceirizados e que, portanto, não depositam a contribuição previdenciária para o Fundo de Previdência do Estado. Nas OS, que estão aí administrando os hospitais, esse câncer com metástase que está tomando conta dos hospitais, e aí, o Roberto sugeria aqui para a gente trazer o pessoal do HDT para discutir a situação do HDT, que está bem em voga. Essas OS também pegam o dinheiro público, contrata pessoas pela CLT e esse pessoal não contribui para o Fundo de Previdência específico. Isso a gente estima de 6 a 10 mil trabalhadores. Então, nós estamos falando só aqui, educação e saúde, em torno de 30 mil trabalhadores do universo de 100 mil que estão na ativa. Então a conta não fecha desse jeito, né? Fora outras partes. Portanto, é preciso esse debate ter outro caminho. Nós queremos que suspenda essa medida, essa emenda constitucional que o governador mandou para lá, e vamos abrir um diálogo aberto para poder tratar essa situação. Bom dia para você que está ligadinho aqui com a gente. Olha, mais uma informação: o governo Bolsonaro autoriza o plantio de cana na Amazônia e no Pantanal. Pode incentivar queimadas. Bolsonaro anuncia novo ataque à Amazônia e outros biomas. Suas árvores poderão ser substituídas por extensos canaviais, né? Então a situação está aí preocupante em relação ao meio ambiente. O governo revogou um decreto de 2009 e agora está permitida a plantação de cana na Amazônia e também no Pantanal. Se preocupa indígenas também? Oi? Essa autorização do governo Bolsonaro de plantio de cana na Amazônia e no Pantanal pode afetar os indígenas Com certeza, também? porque o bioma Amazônia ele tem diversos estratos. Tem a floresta densa, média, e tem os campos.
com certeza eles vão plantar nas áreas de campo, que já está mais ou menos preparado. Mas nos campos onde é que fica as nascentes, não vai prejudicar sozinho, vai prejudicar todo mundo que mora lá na cidade, vai tomar água contaminada, entendeu? E vai afetar, com certeza. A derrubada da floresta e o possível prejuízo às nascentes pode afetar a falta de água nas cidades? Com certeza. E, como eu disse aqui, para você produzir 1 litro de álcool, você produz também 12 litros de vinhoto. Vinhoto é o caldo do bagaço da cana. Ele é altamente tóxico, aquilo é despejado. Deixa eu entender essa conta aí, nós não somos da área química. Para produzir 1 litro de álcool, só 1 litro, isso. Produz-se também 12 litros de vinhoto. Vinhoto. Vinhoto é uma coisa, é tipo um rejeito? Subproduto, né? É um subproduto lá que tem que ser descartável, ele não tem utilidade para nada. Alguns estão usando o próprio vinhoto, o pessoal que se preocupa com o desenvolvimento sustentável, para adubar as plantações de cana, mas outros, aquilo ali com a chuva, vai para os mananciais e com certeza vai abastecendo, né? A cidade e vai... Bom, e esse estímulo quanto vai se estimular a destruição da Amazônia, todo mundo vai sofrer, não é só o brasileiro, não é o planeta. Por isso que o mundo inteiro está em movimento. Você, mais uma vez, pelo comentário, pelo joinha, eu falei aqui, vou repetir para você que entrou agora no canal, os trabalhadores de montadoras, principalmente de Anápolis e de Catalão, estiveram ontem na Assembleia Legislativa preocupados com os resultados da CPI dos incentivos fiscais. Corre-se o risco de perderem, de 2.000 trabalhadores, pais e mães de família, perderem o emprego. E o impacto no comércio, além da vida dessas pessoas, o comércio vai perder também. Então, é por isso que hoje a gente recebe em estúdio o Eugênio Oliveira, presidente do Sindimetal, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Materiais Elétricos no estado de Goiás. E o Eugênio falava aqui o seguinte, essa preocupação não é só de Anápolis e Catalão, é de todo o estado de Goiás, né, Eugênio? Sim. É por isso que dia 20, para o próximo dia, atenção, hein? Próximo dia 20, vocês estão marcando aí um grande ato aqui em Goiânia. Sim, esse ato vai acontecer simultaneamente em todo o estado de Goiás, né? Em Anápolis vai acontecer lá no DAIA, em Catalão vai acontecer também, né? Em Goiânia vai acontecer, né? Aonde que tiver uma indústria e aonde que tiver um sindicato, tanto os metalúrgicos ou das indústrias, vão acontecer essa paralisação. E o nosso objetivo é trazer a consciência toda a população do estado de Goiás. E nisso, desde já, quero convidar todos os trabalhadores, né, para estar conosco nessa luta. Essa luta, ela, hoje, no brasileiro, ele preocupa muito com si próprio, né? Não preocupa que amanhã esse pai de família, né, essa pessoa desempregada, vai estar sofrendo, né? Não vai ter o que comer em casa. E a nossa preocupação é justamente isso, né? Com esse pai de família que hoje está trabalhando e amanhã ele pode perder seu emprego. E nós convidamos todos os trabalhadores para estar conosco nesse dia 20. Convidamos todos os funcionários públicos, Mauro, se puder estar nos ajudando também, para nós fazermos, né, os estudantes, né, que é muito importante nessa luta, para todos juntos, numa só voz, estar ocupando a rua, indo para a Assembleia, para nós fazer um grande ato ali no dia 20. E a gente pedimos, né, a gente vai ter... Protocolamos, né, as nossas reivindicações lá com o presidente da Assembleia, conversamos e a gente pede, né, se não for atendido, eu peço aos trabalhadores, sabe, se for possível, leva a panela, vamos fazer barulho, sabe? E nesse dia vai ficar marcado realmente aqui no estado de Goiás, como dia, está cogitado como o dia D, o dia, né, D realmente de fazer a diferença. Que dia da semana é, você lembra? Vai dar numa quarta-feira. Quarta-feira, dia 20, próximo dia 20, né? Próximo dia 20. Qual horário? Nós estamos ainda cogitando ver o horário, mas provavelmente vai ser na parte da manhã. E a Rádio Trabalhador, assim que a organização definir, a Rádio Trabalhador faz questão de divulgar aqui, como sempre fazemos, de todos os sindicatos, né, independente do seu sindicato. Sindicatos de trabalhadores têm espaço livre aqui na Rádio Trabalhador para divulgar as suas ações, sejam ações de mobilização da categoria, até mesmo ações de entretenimento. E
por falar em entretenimento, os artistas têm espaço garantido aqui na Rádio Trabalhador. Venha para cá cantar, dançar, falar de poesia, de crochê aqui, não tem esse negócio. A Rádio Trabalhador é sua artista goiana. E já agradecendo aos artistas que por aqui passaram, né? Gente do samba, do hip hop, gente, dançarinos estiveram aqui, professores de música. Obrigado a todo mundo que prestigiou aqui a Rádio Trabalhador. Acontecendo, Mauro Rubem, presidente da CUT Goiás, da forma que o governo do estado está querendo promover essa reforma da Previdência, eu vou te perguntar isso pelo seguinte: na reforma da Previdência ou nova Previdência do governo federal, a pensão por morte mudou. E agora, o viúvo ou viúva vai receber do que teria direito. O governo vai ficar com 40% do que era seu. Isso está certo? Isso está correto? E se essa reforma da Previdência for colocada da forma que está sendo colocada pelo governo Caiado, haverá muitos impactos. Eu citei só um, a pensão por morte. Exatamente. A pensão por morte, nós temos que também a Previdência como um cinismo, eu diria assim, a reforma da Previdência, né, do governo federal e que o governo de Goiás aqui está reproduzindo, ela não tem sombra de dúvida e vai ficar registrada aqui nas páginas do nossa Rádio Trabalhador, é o maior crime que já cometeram contra o povo brasileiro. A reforma da Previdência é um crime, né? Essas medidas que o governo federal tem tomado no Brasil, nós chamamos de necropolítica, ou seja, política da morte, porque nós só vemos morte, né? Eu até agora, são quase 90 municípios goianos que vão deixar de existir. Eu até acredito que eles queriam até que sumir com os próprios moradores, né? Sumir com os próprios moradores. Então, nós estamos vendo uma política de morte, querendo matar os sindicatos. Para quê? Para não mostrar, né? E aí essa é uma situação. Então, Roberto, essa reforma da Previdência, ela vem num processo onde o Brasil está sendo cada vez mais destruído. Ontem, vocês viram aí, assim, um governo que fala que a pátria é acima de tudo. Nada, não é a pátria acima de tudo. É quem quer comprar o Brasil, paga-se o menor preço. Eu estou entregando petróleo nosso, né? Acabando. Então, o que a gente está junto, Eugênio, achando pegar esse dia 20, transformar ele numa potencialidade necessária, né? Porque nós temos que brigar pelos empregos dos metalúrgicos, por novos empregos para esses 13, 14 milhões de desempregados que nós temos no país, proteger os nossos índios que também estão protegendo o nosso meio ambiente, porque, Rogério, você está falando aqui, o fato de nós termos aí essa medida de mais queimadas, recentemente nós vimos São Paulo, que está a 2.000 quilômetros das queimadas, você sentiu o baque da natureza reagindo contra isso. Então, o que a gente defende, o Congresso da CUT, recentemente fizemos, né, o 13º Nacional, ele aponta para uma coisa, o seguinte, Eugênio, é o seguinte: união e luta. Lutar, defender a vida, defender o direito das pessoas trabalharem. Eu quero, assim, encerrando aqui a minha participação, Roberto, convidar o Eugênio, convidar o Rogério, convidar você que está nos ouvindo, né? Sábado agora, a partir das 8 horas da manhã, a CUT Goiás vai realizar o 15º Congresso Estadual. 15º. Todo esse ataque sofrendo, a CUT está crescendo, nós estamos aumentando a nossa influência, a população está percebendo claramente, né? Ninguém percebendo que o que a gente defende é o direito básico da sobrevivência do ser humano, do meio ambiente. Então, o nosso congresso vai iniciar, né, no dia 9, às 8 horas da manhã, no Augustus Hotel. E aí você é convidado, a questão da sua presença lá, e de todos os representantes de sindicatos que estão, de democratas, de movimentos sociais, de juventude, porque nós temos que unir o povo brasileiro. Inclusive,
inclusive esse pequeno e médio empresário que está aí, né, está acreditando que quanto mais desempregado e quanto menor for o salário, o negócio dele vai dar certo. Não vai dar certo, amigo. Você vender qualquer coisa, vender banana, vender pão, vender carro, vender casa, qualquer coisa, para alguém comprar tem que ter dinheiro. E o governo está tirando dinheiro. Está tirando dinheiro. Então, Roberto, parabéns, né, Eugênio, vocês estão... o Renato, né, chama você de Renato, desculpa. Renato, vocês estão nós estamos juntos nessa luta, né? E é uma luta da civilização. O que está em disputa aqui não é um problemazinho, eles ficam tentando ideológico, é civilizatório. Ou nós vamos garantir vida, e vida em abundância, como o próprio Evangelho fala, né, para todos, ou nós vamos ver essa situação que a gente está vendo aí, de morte, desespero, de canibalismo, porque em algum momento, como... Informação e a mídia, ela às vezes distorce as coisas. A minha mãe, ela é viúva. Hoje ela tem um problema sério de saúde, né? Ela tem que fazer hemodiálise toda, né, 3 vezes no mês, 3 vezes na semana ela tem que fazer. E o que ela gasta, porque ela é diabética, também tem problema de coração. O custo de remédio que ela gasta, Mauro, chega em torno de R$1.000 e poucos mês. E ela é viúva. Agora imagina, se ela, né, receber essa pensão por morte, fosse agora essa reforma, e a minha mãe fosse receber, né, 60% do valor da pensão de morte do meu pai, como ela ia sobreviver, né? Então, assim, a maldade é tamanha que está afetando o pobre, sabe? O Mauro lembrou bem, são municípios aqui do estado de Goiás, municípios do Brasil, que vão fechar porque é movimentado exclusivamente com o dinheiro da aposentadoria. Vão fechar, vão acabar esses municípios. A maldade, ela passou do limite. Nós trabalhamos em lugares insalubres, sabe? E afeta também quem tem pensão especial. Afeta também. Então, sim, é uma maldade tamanha que o governo ninguém toca. Neles ninguém toca. Mas no trabalhador, né, nos funcionários públicos, né, vamos mexer primeiro neles. Nós estamos batendo na tecla o tempo todo, nós. Quer fazer mudança? Muda primeiro lá, tira os privilégios. Por que não tirar, né, para ter uma noção, aquele cartão comparativo do governo? Né? É um absurdo que for gasto. Assim, é tanta coisa que está acontecendo, que está envolvido nisso daí, que só está indo para um lado. É tirada de direito. Falaram que se não tivesse reforma trabalhista, não tinha emprego. A reforma trabalhista está aí. Continuamos de novo, como o Mauro lembrou bem, quase 14 milhões. Se não tiver reforma, não tem emprego. Continuamos do mesmo jeito. O que uma carteira verde e amarela, igual ele está falando aí, né? Ou mais direito e menos emprego, ou menos emprego e mais direito, né? A maldade é tamanha. Então, assim, eu convoco mesmo os trabalhadores do estado de Goiás, dia 20, esteja conosco nessa luta. Não cruza os braços, vamos conosco nessa luta, precisamos de vocês. Os nossos empregos que estão em jogos, os nossos direitos que estão em jogo. Precisamos de vocês nessa luta e convido não só... Pode. Então, eu que agradeço o Sindicato dos Trabalhadores, a Márcia, o convite dela, né? Você, mas aqui o nosso Mauro. pessoal, o Mauro, Rubens, que tão querido, né? E o Eugênio, que dia 20 eu vou estar lá com vocês. Olha que Entendeu? bacana. Eu queria só alertar o seguinte, há um projeto aí, não sei se vocês estão sabendo, que até 2022 eles estão querendo informatizar tudo, serviço público, né? Eu acho que a questão indígena também vai ser informatizada. Porque a gente tem sentimento, a gente tem emoção, você fica triste quando você vê um córrego límpido, lindo, ele vira um deserto, entendeu? E você vê os seus amigos lá, tudo ligando para você, lá do Xingu, de qualquer outro lugar, eu digo, o que eu faço, rapaz? Os CDNs, eles não vão resistir não, eles têm outras necessidades hoje, eles querem celular, querem eletricidade, eles querem evoluir, querem estudar, evoluir sim, estudar, se aprimorar,
porque eles são professores, mas não está tendo condições. Filho. Então, os índios vão se render. Já estão fazendo propaganda mais que o governo aí, com alguns índios que se renderam, estão ganhando dinheiro, mas é um dinheiro que você está. O capitalismo ele divide a estrutura dos índios. Os índios são todo mundo igualitário, é uma grande lição para a gente. Aí chega esse pessoal lá e divide os índios. Então, classifica a família se dá bem, o resto não. Bom, em relação à Amazônia, a gente viu essa descarga lá em São Paulo, né, da fumaça. Então, como diz um velho índio norte-americano, um homem branco só vai parar quando ele dormir de seus próprios dejetos. Ele vai chegar na natureza como um estranho, que chega e vai transformar em deserto. Com certeza, isso aí acontece até hoje. Como lá em São Paulo já está acontecendo, a população está sofrendo, estou sentindo apenas dos efeitos da Amazônia. Chove em São Paulo, porque os índios são guardiões de 12% do território brasileiro. Com essa abertura